No ar, pairava um aroma sofisticado. Era algo ao mesmo tempo leve, imponente e etéreo. Uma fragrância hipnotizante, na qual habilidosos perfumistas haviam misturado notas amadeiradas quentes, baunilha e um toque de flores tropicais. Curiosamente, esse tipo de cheiro parecia impossível de reproduzir em casa. Ele estava presente apenas em bons hotéis, restaurantes caros ou lojas de grife. Eu ficaria aqui sentada para sempre, suspirou Marina, admirando as pequenas bolhas que subiam na taça de champanhe. Em momentos como esse, a gente até acredita que o mundo gira ao nosso redor. Não sei se o mundo todo, mas, pelo menos, aquela atendente ali com certeza sim, comentou sua amiga, apontando discretamente para a funcionária da boutique. Nesse instante, uma segunda atendente chegou trazendo nos braços vários vestidos. Vou experimentar, anunciou Marina, deixando a taça com o restante do champanhe sobre a mesinha antes de desaparecer no provador. A atenciosa funcionária segurava delicadamente a barra da própria saia, disposta a fazer de tudo para agradar a cliente. E quando vai ser a festa? Perguntou Lívia, cruzando as pernas com elegância. Daqui a poucos dias, respondeu Marina lá do provador. Um amigo do Rômulo pediu a namorada em casamento e decidiu comemorar de forma oficial. Vai ser no estilo americano, sabe? Uma festa com coquetel, fogos de artifício, músicos. Ele alugou um lugar incrível nos arredores da cidade, com piscina e jardim. Por um evento desses, eu quero estar impecável ao lado do Rômulo. Ah, que vida boa! Suspirou Lívia, terminando sua taça de champanhe. Se gastaram tanto na festa de noivado, imagina só como vai ser o casamento. Ao som do tilintar do vidro, a consultora da loja rapidamente começou a trazer mais vestidos para as amigas. Entre as opções, havia um modelo deslumbrante, repleto de paetês e com as costas completamente abertas. Lívia olhou para Marina com um olhar crítico e franziu as sobrancelhas. Ainda havia muitos vestidos pendurados no cabideiro, e elas não estavam com pressa. Depois de mais 2 taças de champanhe, as amigas finalmente saíram do shopping carregando suas compras e seguiram em direção ao estacionamento, esperando pelo táxi. Marina tinha se casado há cerca de 6 meses atrás com um homem promissor. Rômulo era diretor de uma concessionária de luxo, e ela nunca fez questão de esconder das amigas que havia tirado ele de uma enfermeira sem graça. Assim que oficializou o casamento, Marina pediu demissão e começou a planejar formas de abrir um pequeno negócio próprio. Lívia ouvia a história atentamente, mas não estava disposta a seguir os mesmos passos da amiga. Acreditava em karma e preferia construir sua própria trajetória com calma, sem precisar tirar nada de ninguém. Agora vamos comprar os sapatos. Eles estão em outra boutique. Já liguei para lá e prometeram reservar o par para mim até minha chegada. Enquanto caminhavam, a conversa animada de Marina foi interrompida repentinamente. O que foi? Lívia olhou para a amiga, surpresa. No estacionamento, Marina virou a cabeça na direção de um carro importado luxuoso. Ao lado do veículo, um motorista vestindo uma camisa branca impecável e calça social escura ajudava uma mulher, vestida com um vestido leve, a colocar sacolas no porta-malas. Logo em seguida, ele abriu a porta traseira para ela entrar, tratando-a com evidente respeito. Marina, o que houve? Lívia passou a mão em frente ao rosto da amiga para chamar sua atenção. Marina piscou algumas vezes e balançou a cabeça, atordoada. Lívia, ou eu estou com problemas de visão ou enlouqueci de vez. Mas juro que quem acabou de entrar naquele carro foi a ex do Rômulo. Ah, impossível. Lívia contestou de imediato. Eu reconheceria ela em qualquer lugar. É ela, sim. Só que com outro corte de cabelo, e usando um vestido que custa o salário inteiro dela como enfermeira. Ah, e com um motorista particular? Lívia soltou uma risada cética. Marina, claramente é só alguém parecida com ela. Quem iria bancar um luxo desses para uma enfermeira que morava em um apartamento simples? Apesar de admitir que Lívia fazia sentido, os olhos de Marina diziam outra coisa. Não era possível que aquela mulher tivesse se transformado em alguém tão sofisticada e elegante. Vamos ou não? O táxi já está esperando, perguntou Lívia, acenando na direção do carro. Ah, sim, respondeu Marina, ainda distraída. Enquanto isso, Rômulo analisava seu ambiente de trabalho. Tudo estava em perfeita ordem. O plano de vendas do mês tinha sido cumprido, o bônus já estava garantido,
O novo gerente havia fechado um grande contrato para a importação de novos carros. Tudo corria exatamente como deveria. Em dias assim, Rômulo ficava de ótimo humor. Ele descia do segundo andar, onde ficava seu escritório com enormes janelas panorâmicas, e seguia para o térreo, observando os funcionários em plena atividade. Sem hesitar, mandou uma jovem funcionária buscar um café e se acomodou em sua cadeira, relaxado, admirando seu império. Já fazia cerca de 10 meses que ele ocupava o cargo de presidente da concessionária. Antes disso, havia entrado ali como um funcionário inexperiente, mas, em apenas 4 anos, conseguiu subir na hierarquia até chegar ao topo. As portas automáticas da loja se abriram silenciosamente, e um homem entrou. Rômulo percebeu que o novo vendedor imediatamente se aproximou dele. Com anos de experiência, Rômulo sabia distinguir bem um cliente disposto a gastar dinheiro de alguém que só estava ali para olhar ou, pior ainda, para testar a paciência dos vendedores. Aquele homem lhe causou uma sensação de desgosto imediato. Os cabelos desgrenhados, o jeans surrado, as mangas da camisa simples dobradas de qualquer jeito, os tênis encardidos. Nada nele parecia indicar que fosse um cliente sério. Mesmo assim, Eugênio, o vendedor, se aproximou e lhe ofereceu atendimento. O cliente claramente deixou o jovem funcionário da concessionária confuso. Rômulo clicou a língua com impaciência e decidiu intervir. Eugênio, pode dar uma pausa. Eu cuido disso. Ele se aproximou, acenando discretamente para o novo vendedor, assumindo temporariamente seu lugar. Como posso ajudá-lo? Boa tarde, cumprimentou o cliente. Quero fazer uma surpresa para minha esposa no aniversário dela, mas vejo que vocês não têm o carro na cor que eu quero. Ele mencionou o modelo e fez um gesto amplo, indicando os veículos no showroom. Rômulo lembrou que aquela cor específica só estava disponível na versão completa do carro, que custava um pouco mais caro e só era trazida sob encomenda. Infelizmente, não temos no momento. Mas podemos encomendar, desde que seja feito um adiantamento de 30% do valor. O prazo de entrega é de aproximadamente 3 semanas. O diretor estreitou os olhos, analisando o cliente mais uma vez. Não, isso não me serve. Muito demorado, respondeu o homem de maneira firme. Rômulo ficou surpreso, mas não demonstrou qualquer reação. Existe outra possibilidade, disse ele, mantendo um sorriso profissional. Podemos agilizar a entrega para 5 dias, mas, nesse caso, seria necessário pagamento integral antecipado. Ele fez um gesto com a mão e Eugênio, sempre solícito, imediatamente lhe entregou o contrato. Rômulo passou os papéis ao cliente, que leu rapidamente as cláusulas antes de parar em um detalhe específico. Aqui está dizendo que, caso haja qualquer problema com o carro no momento da entrega, vocês não se responsabilizam. Sim, essas são as condições para compras com entrega acelerada, confirmou Rômulo com naturalidade. Então vocês querem que eu pague antecipadamente por algo que eu nem sei se estará em perfeitas condições? Retrucou o cliente, fechando o contrato com um olhar cético. O cliente balançou a cabeça, insatisfeito, e devolveu os papéis para Rômulo. Obrigado, mas acho que vou procurar um presente para minha esposa em outro lugar. Tenham um bom dia. Ele se virou e caminhou em direção à saída. Rômulo revirou os olhos, e achando que ninguém o ouviria, resmungou. Vêm da roça e acham que podem escolher. O homem parou por um instante na porta, mas logo seguiu seu caminho e deixou a concessionária. Eugênio, anote isso, Rômulo disse, jogando os papéis de volta nas mãos do funcionário. Esse contrato não será necessário. Nem perca tempo com esse tipo de gente. Não tem dinheiro, mas querem tudo do bom e do melhor. E chama logo a faxineira para dar um jeito nesse chão. Mais tarde naquele dia, à noite, Rômulo foi buscar Marina. Ela e Lívia haviam passado o dia inteiro juntas, ocupadas com os preparativos para o evento importante. Conversaram, fofocaram, experimentaram roupas e, claro, compartilharam as últimas novidades. Eu juro pelas minhas novas sandálias que vi sua ex-esposa hoje em um carro de luxo, declarou Marina com convicção. Rômulo ouviu a afirmação com curiosidade, mas logo franziu a testa e soltou uma risada debochada. Você deve estar enganada. Eu a deixei na miséria com apenas uma kitnet, riu o marido. De onde ela tiraria dinheiro para sair fazendo compras e andando de carro de luxo? Me poupe. Eu fiquei com um apartamento no divórcio,
E ela é só uma enfermeira de 5ª categoria. Não tem como subir na vida. O que sobrou para ela? Um quartinho apertado e um monte de tralha velha. E se ela tiver recebido uma herança? Sugeriu Marina. Que herança? A mãe dela ainda está viva e continua morando num muquifo na periferia. A única coisa que a avó deixou foi aquela kitnet minúscula para a própria Alessandra, e mesmo assim, aquilo mal pode ser chamado de herança. Faz tempo que ninguém daquela família tem dinheiro. Então não era Alessandra, né? Melhor deixar pra lá, disse Marina, relaxando no banco do carro, satisfeita com a explicação. Indo a boutiques comprar sapatos de grife, isso me pegou de jeito. Não, não pode ser, ponto final. Resmungou Rômulo, tentando afastar a dúvida da mente. Mas afinal, o que você viu nela? Não tinha ninguém melhor? Marina riu com sarcasmo. Eu era jovem e burro, respondeu Rômulo, acompanhando o tom dela. E para ser sincero, nunca fui muito bom em entender as mulheres. Ele segurou a mão de Marina e beijou de leve os nós dos dedos dela. E como foi seu dia? Perguntou Marina, aconchegando-se ao marido. Depois do almoço, apareceu na concessionária um cara sem um tostão no bolso, todo desleixado, querendo causar confusão, começou Rômulo. A vida tem uma forma curiosa de unir pessoas que, claramente, não combinam. E muitas vezes, isso só fica óbvio para quem observa de fora. Os próprios envolvidos demoram a perceber que seus mundos, suas visões e prioridades são completamente diferentes. As brigas vão se tornando mais frequentes, a distância cresce, e aquilo que um dia parecia amor começa a perder espaço. Foi assim com Alessandra e Rômulo. Eles se conheceram no casamento de amigos em comum. Na época, Alessandra, uma enfermeira, se encantou por aquele homem charmoso, amigo do noivo. Passaram a noite toda juntos, dançando, conversando, bebendo, e no fim, saíram da festa lado a lado. Naquele momento, eram apenas 2 jovens solteiros, embriagados pela bebida e pelo momento, incapazes de resistir à atração que surgiu entre eles. Um mês depois, Alessandra percebeu que estava grávida. A notícia caiu sobre Rômulo como um balde de água fria. Na época, ele trabalhava em uma pequena loja particular de bicicletas e não se sentia nem um pouco preparado para ser pai. Ainda assim, após noites de reflexão, ele decidiu fazer o que considerava certo e pediu Alessandra em casamento. O casamento foi organizado às pressas, sem grandes preparativos. No entanto, os pais de ambos tinham uma surpresa reservada, uma ajuda financeira que quase cobriu a compra de um apartamento novo e espaçoso com 2 quartos. O restante do valor, eles financiaram, mas isso parecia um detalhe menor diante da conquista, já que nenhum dos dois tinha um bom lugar para morar antes. Rômulo dividia um apartamento alugado com amigos, enquanto Alessandra morava em um antigo e pequeno kitnet de apenas um quarto herdado da avó. Eles não tinham uma vida de luxo, mas estavam determinados a construir algo juntos. A transição da vida de solteiros para a rotina familiar foi difícil para ambos. Contudo, Alessandra amava Rômulo cegamente, perdoando suas grosserias, palavras rudes e promessas não cumpridas. O destino, porém, tinha outros planos para o casal. No 7º mês de gravidez, Alessandra perdeu o bebê. Ela mesma precisou ser reanimada e passou cerca de uma semana no hospital. Nenhum dos médicos conseguiu explicar claramente a causa da tragédia. Alessandra tinha o sonho de ser mãe e chorava amargamente à noite, escondida no travesseiro do hospital. Rômulo, por sua vez, não parecia nem um pouco abalado. Pelo contrário, suspirou aliviado. Afinal, ele tinha outros planos. Certa noite, enquanto jantavam, ele comentou com desdém: "Minha querida, que ideia é essa de ter filhos agora? Você quase acabou com a própria vida na primeira tentativa e ainda quer mais?" Ele continuou mexendo na comida com um garfo, sem sequer olhar para a esposa. "Vamos viver nossa vida, esperar um pouco, nos estabilizar. Você pode fazer alguns exames." Alessandra concordou tristemente. Resolveu escutar o marido, afinal, ele tinha razão. Não dava para agir no impulso, como um animal guiado apenas pelo instinto. Era preciso paciência. Com esse pensamento, 2 anos se passaram. Para Rômulo, a vida estava perfeita. Ele tinha um emprego estável e uma esposa conveniente, que cuidava de tudo, enquanto ele se dedicava à carreira.
A concessionária onde trabalhava vendia carros caros, e isso significava boas comissões. Bastava se esforçar ao máximo, e ele fazia isso. Primeiro, foi promovido a gerente sênior. Algum tempo depois, tornou-se vice-diretor. Foi nesse período que começou a olhar para Alessandra com certo desdém. Afinal, enquanto ele subia na vida, em casa sempre encontrava a mesma coisa: a esposa apagada, na mesma rotina, no mesmo apartamento sem graça. Ela sequer havia mudado o corte de cabelo em 5 anos. Só sabia falar sobre o hospital, sobre os pacientes e sobre os filhos que nunca teve. Passava mais tempo correndo atrás de médicos do que vivendo. E no serviço público, mesmo com contatos, nada andava rápido. Rômulo estava cansado. Já nem fazia questão de dividir a cama com a esposa. Enquanto isso, sua conta bancária crescia, e ele começou a se presentear com pequenos luxos: um carro importado, ternos caros, dispositivos eletrônicos de última geração. Rapidamente, quitou o financiamento do apartamento. Além disso, as mulheres começaram a notar seu sucesso e a lhe dar sinais claros de interesse. Com essa nova realidade, a esposa, sempre melancólica e presa à sua rotina sem graça, parecia ainda mais deslocada. Foi assim que Rômulo começou um caso com Marina, uma mulher bonita que trabalhava no escritório da seguradora ao lado da concessionária. Ele já nem se dava ao trabalho de esconder o relacionamento, que a essa altura já estava praticamente oficializado. Marina não se incomodava com o fato de ele ser casado. Pelo contrário, via claramente o desprezo e a repulsa com que Rômulo falava da esposa. Também já tinha stalkeado Alessandra nas redes sociais, sempre com as mesmas roupas sem graça, aquele rabo de cavalo eterno, o rosto redondo e cansado. Uma mulher apagada e sem atrativos. A decisão de Rômulo veio sem hesitação. Assim que soube que seria promovido a presidente da concessionária, ele entendeu que Alessandra, com seu sofrimento e sua vida sem brilho, precisava ficar para trás. Sem rodeios, ele mesmo entrou com um pedido de divórcio. A esposa ficou em choque, olhando para ele com os olhos cheios de lágrimas, sem entender o porquê. Rômulo, por quê? O que eu fiz para merecer isso? Ele respondeu com frieza, sem sequer hesitar. Você? Nada. Mas olhe para você. Uma coitada, sempre falando de hospital e de doença, sempre triste. Você é apagada, cinza, sem graça. Vá procurar alguém do seu nível. Eu não preciso de uma mulher assim. E sem dar tempo para mais nada, Rômulo começou a arrumar suas coisas. Alessandra chorava baixinho enquanto ele se movimentava pelo quarto, pegando roupas do armário, jogando-as na mala sem se preocupar com a dor que causava. Ela só entendeu completamente o que estava acontecendo quando o ex-marido, friamente, entrou com um processo para ficar com o apartamento. Despejada de um lugar que um dia foi seu lar, Alessandra teve que juntar suas coisas e voltar para o pequeno kitnet que herdara da avó. Era um espaço minúsculo, com apenas um quarto, um banheiro e uma cozinha apertada. Voltar para a casa dos pais não era uma opção. O espaço lá já era pequeno demais, e não havia lugar para ela. Assim, em poucas semanas, ela deixou de ser uma mulher casada e se tornou apenas mais uma pessoa esquecida, vivendo sozinha em um lugar simples e sem conforto, tentando juntar os cacos de sua vida. Chegamos, sussurrou para si mesma. Ela estava diante da porta de seu antigo quarto, segurando uma mala em uma mão, e na outra, a caixa de transporte onde estava Fedor, seu gato. Agora tudo vai voltar a ser como era antes, murmurou, sem saber se aquilo era um consolo ou uma sentença. O gato se esfregou na grade da caixinha, indiferente aonde estavam. Para ele, não importava o lugar, desde que estivesse com sua dona. Ao entrar no pequeno cômodo, Alessandra sentiu como se os últimos anos não tivessem acontecido. Como se nunca tivesse se casado, como se nunca tivesse perdido um filho, como se Rômulo e toda a dor que ele lhe causou fossem apenas um sonho ruim. Tudo ali permanecia igual. As cortinas lilazes balançavam suavemente com a brisa da janela, e o bico de um antigo bule de chá do jogo de porcelana da avó ainda espiava do armário. Ela se sentou no sofá, recostou-se e fechou os olhos, tentando ouvir seus próprios pensamentos. Precisava se recompor e recomeçar do zero. Ninguém disse que seria fácil, mas ficar sentada chorando por sua própria impotência não era uma opção. Pela janela, ouviu o canto despreocupado dos pardais nos arbustos. Como queria ser como eles, voando livres, sem preocupações.
Mas, em vez disso, as feridas do passado voltavam a latejar dentro dela. O que mais a machucava era o fato de que, toda vez que tentava esquecer, sua mãe parecia jogar mais lenha nessa fogueira de dor. Pelo menos ele trabalhava, não bebia, nem te traía. Então por que se divorciaram? Mãe, eu não sei, respondeu Alessandra, tentando se livrar da conversa. Você devia ter ido à justiça de novo, recorrido da decisão. Mãe, por favor, me deixe em paz, murmurou, cobrindo os ouvidos como uma criança assustada. Mal tenho forças para levantar da cama e ir trabalhar. Como vou ter energia para entrar em mais uma briga na justiça? Ela já não tinha mais forças, e nem sabia se um dia voltaria a tê-las. Não tinha dinheiro para um advogado, então o assunto estava encerrado. Esse tipo de conversa acontecia repetidamente. No início, a mãe dela sentia pena, mas logo começava a criticá-la. O ciclo se repetia até se tornar insuportável. A única coisa que trazia alívio para Alessandra era o trabalho. Há anos ela atuava como enfermeira e amava sua profissão com todo o coração. Sonhava em continuar os estudos, mas nunca conseguia juntar dinheiro suficiente para pagar a especialização. Já haviam se passado 3 semanas desde que Alessandra voltou a morar no pequeno kitnet que herdara da avó. No começo, foi difícil se acostumar. Depois de viver em um apartamento espaçoso, retornar para um ambiente tão apertado parecia sufocante. Mas pelo menos, ao abrir a porta, não encontrava mais o marido sempre mal-humorado. Em vez disso, era recebida pelo miado alegre do gato fedor. Aos poucos, a sensação de vazio dentro dela foi dando lugar a uma paz discreta. No fim da tarde, a luz dourada do pôr do sol desenhava sombras compridas nas ruas, e os prédios brilhavam em tons de fogo. Naquele dia, Alessandra saiu tarde do trabalho. Havia ficado presa em uma pilha de burocracia, preenchendo relatórios e organizando documentos. Para esfriar a cabeça, decidiu caminhar um pouco antes de ir para casa. Por azar, seu caminho natural passava bem em frente à concessionária onde seu ex-marido trabalhava. Para evitar pensamentos indesejados e não estragar seu humor, resolveu tomar um desvio, ainda que isso significasse uma caminhada mais longa. O percurso alternativo era mais tranquilo. Ela gostava de observar as vitrines das lojas, as nuvens se movendo no céu, os pássaros empoleirados nos fios de eletricidade e os cães dormindo preguiçosamente à sombra. Mas, naquela noite, algo diferente chamou sua atenção. Enquanto caminhava, seu olhar se fixou em uma cena que destoava completamente da tranquilidade do entardecer. Ali, parado no estacionamento, estava um carro com a porta semiaberta. Era surpreendente que ninguém além de Alessandra tivesse notado aquilo. Ela não precisou pensar nem por um segundo. Num impulso, correu até o carro e abriu completamente a porta. No banco do motorista, quase inconsciente, estava um homem que aparentava ter cerca de 40 anos. Ele tinha um porte atlético, vestia uma camisa e jeans, e seus cabelos curtos e bem cortados demonstravam cuidado com a aparência. Ele respirava com dificuldade, e seu peito subia e descia de forma irregular. Alessandra chamou por ele, mas, em vez de responder, o homem abriu os olhos com esforço e começou a tatear o banco ao lado com a mão trêmula. Depois de alguns instantes, conseguiu puxar algo, um inalador. Alessandra imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Era uma crise de asma. Sem hesitar, desabotoou o colarinho da camisa dele para facilitar a respiração. No entanto, quando ele tentou usar o inalador, um som seco e vazio ecoou no ar. Está vazio, ela murmurou, sentindo o estômago revirar. O desespero tomou conta de seu olhar, mas ela rapidamente se recompôs. Eu vou comprar outro agora mesmo. Apenas segure firme, por favor. Tente respirar pelo nariz, com calma. Sem pensar 2 vezes, Alessandra disparou pela rua, ignorando buzinas e sinais fechados. O fluxo de adrenalina a impedia de perceber qualquer coisa ao seu redor. A farmácia ficava logo na esquina, a poucos minutos de distância. Ela entrou esbaforida, os cabelos desgrenhados e os olhos arregalados de pânico. Rápido! Preciso de um inalador. Um homem está passando mal. Gritou assim que avistou o farmacêutico atrás do balcão. O atendente nem questionou. Em menos de 30 segundos, o som do caixa indicou que a compra estava concluída. Sem perder tempo, Alessandra saiu correndo de volta para o estacionamento. Felizmente,
Ao chegar, percebeu que a situação não havia piorado. O homem ainda estava consciente. Alessandra rapidamente abriu a embalagem do inalador e o entregou a ele. Aqui, use isso. Ele pegou o inalador com as mãos trêmulas, levou à boca e pressionou a válvula. Depois de algumas inalações, sua respiração começou a se estabilizar. Alessandra observou atentamente, garantindo que ele estivesse realmente melhorando. Alguns minutos depois, ele soltou um longo suspiro e recostou-se no banco, visivelmente aliviado. Eu nem sei como lhe agradecer, disse ele, recuperando o fôlego. Achei que fosse morrer aqui mesmo. Você não pode ser tão descuidado com a sua saúde, Alessandra repreendeu, ainda preocupada. Uma crise de asma pode ser fatal. Você deveria sempre ter um inalador extra com você. Me deu um susto terrível. O desconhecido sorriu, meio sem jeito. Com a correria do dia a dia, às vezes eu esqueço até do meu próprio nome. Quem dirá de comprar um inalador novo? Mas você tem razão, com isso não se brinca. Ele fez uma pausa, observando algo no painel do carro, antes de erguer os olhos para ela novamente. Deixe-me levá-la para casa. Já está tarde e não é muito seguro andar sozinha a essa hora. Alessandra estudou o homem por um instante. Tem certeza de que está bem para dirigir? Perguntou, analisando dos pés à cabeça, como se temesse outro ataque repentino. Ele sorriu. Garanto que já estou bem. Me sinto perfeitamente capaz de girar o volante e apertar os pedais. Diante da confiança dele, Alessandra suspirou e concordou. Acho que vou aceitar. Mas, por favor, dirija devagar. O carro se moveu suavemente para fora do estacionamento. Enquanto olhava as luzes da cidade através da janela, Alessandra percebeu por que havia aceitado a carona. No fundo, também não estava se sentindo totalmente bem. De repente, o homem deu um leve tapa na própria testa, num gesto tão inesperado que ela até se assustou. Ah! Ele se virou para ela, com uma expressão arrependida. Você me salvou a vida, e eu nem sequer perguntei seu nome, disse o motorista, virando-se para Alessandra. Que cavalheiro exemplar! Brincou ela, sorrindo, antes de se apresentar. Muito prazer, Alessandra. Eu sou Eduardo, respondeu ele. Você é médica? Perguntou ele, curioso. Enfermeira, corrigiu Alessandra. Estava voltando do trabalho quando acabei encontrando você. A conversa fluiu naturalmente. Falaram sobre suas profissões, sobre o verão que estava chegando e até sobre coincidências surpreendentes na vida. Sem que percebessem, o carro já havia chegado ao conjunto residencial onde Alessandra morava. Obrigada pela carona, disse ela, assentindo com gratidão enquanto saía do carro. Que nada, eu é que devo agradecer, Eduardo respondeu, abrindo o porta-luvas e pegando um cartão. Aqui, fique com meu contato. Se precisar de algo, não hesite em me chamar. Ela pegou o cartão sem olhar muito para ele. Cuide-se, por favor. Não é sempre que eu estarei por perto para ajudar, disse ela, meio em tom de brincadeira, meio preocupada. Em resposta, Eduardo apenas piscou para ela e fez um gesto de concordância, prometendo que tomaria mais cuidado. Só depois que o carro desapareceu na rua, iluminado pela luz amarelada dos postes, Alessandra finalmente olhou para o cartão que segurava nas mãos. Aquele nome, aquela posição. Ela regalou os olhos, surpresa. Alessandra havia salvado ninguém menos que o dono de uma grande empresa, Eduardo Vasconcelos. De volta ao presente. O dia de Marina, a amante de Rômulo e agora atual esposa, começou só por volta do meio-dia. Sua cabeça ainda latejava do champanhe que bebeu na noite anterior com a amiga. Na poltrona do quarto, uma pilha de sacolas das compras de ontem se acumulava. Rômulo já havia saído cedo, e o lado dele da cama estava vazio e frio. Sem pressa, Marina começou a se recompor. Precisava se arrumar, porque à noite iria ao salão para parar as pontas e retocar a cor do cabelo. O evento de noivado de um casal conhecido de Rômulo estava se aproximando, e ela pretendia ser o centro das atenções. Meia hora e 2 aspirinas efervescentes depois, a ressaca havia desaparecido completamente. Sentada em um banco alto na cozinha, apoiada na bancada do bar, Marina bebia seu café enquanto esperava a máscara hidratante agir sobre sua pele. Pegou o notebook e abriu as redes sociais, rolando a página de notícias.
Vamos ver quem é esse conhecido do Rômulo que está dando uma festa tão grandiosa, murmurou para si mesma, clicando com o mouse. Após algumas buscas, a internet rapidamente abriu o perfil de Miguel Bueno, o noivo da noite. Ao examinar as informações, Marina percebeu que ele e Rômulo tinham estudado juntos na faculdade, e recentemente, depois de comprar um carro na concessionária do ex-colega, os dois voltaram a se aproximar. Miguel tinha sua própria agência de eventos, como ficava evidente pelas inúmeras fotos de festas e decorações em seu álbum de negócios. Marina continuou rolando as postagens e logo encontrou uma foto da noiva dele, Tatiane. Nada mal, murmurou para si mesma, analisando a pequena loira na imagem. Já decidiu que, na festa, fingiria saber algo sobre a garota, só para impressionar. Continuou descendo a página, vendo mais e mais fotos, até que, de repente, seus olhos se fixaram em algo totalmente inesperado. Uma nova imagem apareceu na tela, aparentemente tirada em um restaurante sofisticado. Nela, Miguel e sua noiva estavam sentados à mesa ao lado de um homem e Alessandra. O coração de Marina acelerou. Ela arregalou os olhos, piscou várias vezes e até sacudiu a cabeça, como se tentasse afastar uma ilusão. Mas a foto continuava ali, inalterada. E Alessandra estava simplesmente radiante. O choque foi imediato. A princípio, Marina tentou se convencer de que era uma foto antiga, de antes do casamento de Rômulo. Mas então, viu a data da postagem, 7 meses atrás. Não pode ser! Exclamou, sua voz ecoando pelo apartamento silencioso. Por 10 minutos, permaneceu imóvel, absorvendo o que via. Olhava a foto, desviava os olhos e voltava a encará-la. Seu olhar treinado rapidamente captou cada detalhe, o vestido caro que Alessandra usava, as joias delicadas, o penteado impecável e a maquiagem profissional. Nada daquilo era acessível para uma simples enfermeira. Por fim, Marina respirou fundo e decidiu investigar. Precisava descobrir quem era o homem na foto, o mesmo que segurava Alessandra com um gesto claramente protetor. Mas não havia nenhuma marcação na imagem que pudesse ajudá-la, e ao vasculhar a lista de amigos de Miguel, Marina não encontrou ninguém parecido. A curiosidade misturada com irritação começou a corroê-la. Num impulso, pegou o telefone para ligar para Rômulo, mas no último segundo se conteve. Uma cena de ciúmes não cairia bem. O marido odiava falar sobre a ex-esposa e sobre o passado, especialmente agora que ocupava um cargo alto na empresa. Mas o pensamento não a deixava em paz. Marina sabia que Alessandra não representava ameaça alguma para seu casamento, Rômulo jamais olharia para ela novamente. O que a incomodava de verdade era outra coisa, a possibilidade de estar em posição inferior à mulher que antes era uma enfermeira sem graça. Isso, sim, era insuportável. De volta ao passado. Um pequeno garoto sardento estava sentado no colo da avó, ouvindo atentamente enquanto ela lia, em voz baixa, uma história de um livro colorido. Na sala de espera da clínica pediátrica, algumas crianças choravam, impacientes. Mas a avó e o neto pareciam estar em um mundo à parte, completamente alheios ao caos ao redor. Sentada em um canto, em um dos bancos da clínica, Alessandra observava a cena, perdida em pensamentos. Alessandra, você está aí? A voz a trouxe de volta à realidade. Ela piscou algumas vezes e ergueu o olhar para ver Tainá, uma de suas colegas, parada ao seu lado. Você está bem? Parece distraída, perguntou Tainá, olhando para ela com curiosidade. Sim. Desculpe, Alessandra respondeu rapidamente, afastando os pensamentos e voltando sua atenção para a amiga. O que você queria? Alessandra irritou-se e balançou a cabeça quando Tainá puxou o telefone para atender. Meu marido na linha. Estamos comprando pacotes de viagem promocionais, não dá para esperar nem um minuto. Disse rapidamente, antes de voltar a atenção para ela. E Dona Leonor precisa urgentemente do prontuário médico dela, mas eu não consigo encontrar na recepção. O pessoal disse que algumas prateleiras ainda não foram organizadas depois da mudança e que parte dos arquivos está no depósito, no andar térreo, perto do setor de traumatologia. Tainá fez uma cara de súplica. Alessandra, me ajuda. Você pode procurar essa bendita ficha para mim? Ela entregou um papel com o nome da paciente e tentou adoçar o pedido. Depois eu te pago com chocolate. Alessandra deu um pequeno sorriso e concordou. Tudo bem,
estou no intervalo mesmo. A outra abriu um grande sorriso e saiu apressada, ainda discutindo algo no telefone. Sem perder tempo, Alessandra decidiu ir direto ao depósito procurar a ficha médica. O setor de traumatologia ficava no térreo, mas tinha uma entrada separada do restante da clínica. Ela deu a volta no prédio e logo chegou ao local. De um lado, havia a sala de atendimento, e do outro, a sala de radiologia. O corredor não estava vazio. Algumas pessoas aguardavam atendimento. Entre elas, um garoto de aproximadamente 8 anos, com a mão esquerda machucada, provavelmente resultado de uma travessura ou queda. Ela já ia passar direto quando, ao estender a mão para abrir a porta do depósito, ouviu uma voz conhecida atrás de si. Denis, tire esse gelo logo. Sua mão já está quase branca. O médico vai achar que você está com queimadura por frio em vez de uma fratura. Alessandra se virou, e para sua surpresa, reconheceu imediatamente o homem que havia falado. Eduardo. Ele se levantou do banco com um sorriso surpreso e radiante. Alessandra, é mesmo você? Ela riu levemente. O mundo é pequeno. Não passaram nem alguns dias desde a última vez que nos vimos, comentou Eduardo, ainda surpreso. Como veio parar aqui? Espero que não tenha sido por causa do inalador, brincou ela. E sem que percebesse, um calor confortável surgiu dentro dela. A última vez que encontrou Eduardo havia lhe deixado uma sensação estranhamente boa. Como se tivesse reencontrado algo valioso que um dia perdeu sem nem perceber. Não, nada disso. Eduardo respondeu rapidamente. Foi meu filho. Brincando de futebol, ele se empolgou demais e acabou machucando a mão. Acho que tentou derrubar o gol com os dedos. Ele bagunçou os cabelos do garoto, que ainda segurava um saquinho de gelo sobre a mão lesionada. Fomos a uma clínica particular, mas, para nossa sorte, o aparelho de raio-x deles quebrou. Nos mandaram para cá, e agora estamos esperando a vez. Ah! Espero que melhore logo. Alessandra sorriu para o menino. Então, olhou em volta e disse: Mas por que estão esperando? Posso pedir para que atendam vocês sem fila. Afinal, pelo que vejo, não há nenhum caso urgente. Como ele está sentindo dor, é melhor que seja atendido o mais rápido possível. Não, não precisa. Eduardo a interrompeu com um gesto de mão. Você já fez muito por mim dias atrás. Denis já é um rapaz. Aguenta firme. Né, campeão? O menino inflou as bochechas e franziu as sobrancelhas, tentando parecer durão, o que fez Alessandra rir. Fico feliz em revê-lo, ela disse. Mas preciso voltar ao trabalho. Ela fez um gesto de despedida e já se virava para ir embora quando Eduardo a chamou. Alessandra, você se importaria se... Bom, eu gostaria de te convidar para jantar amanhã. Ele disse isso de repente, como se tivesse reunido coragem no último instante. O rosto de Alessandra esquentou sem motivo aparente. Claro. A que horas? Perguntou, esforçando-se para parecer despreocupada. Às 7. Podemos nos encontrar na entrada principal do Parque Norte e decidimos onde ir depois. Combinado. Ela hesitou por um segundo, e sem saber muito bem o que fazer, estendeu a mão para um aperto formal. Até amanhã. Eduardo retribuiu o aperto, também com leve desconforto, mas de maneira gentil. Pouco depois, Alessandra encontrou o prontuário da paciente que procurava. Tentou se concentrar no trabalho, mas não conseguia evitar aquela sensação de calor interno, um misto de nervosismo e excitação. Ela não se iludia, não estava criando expectativas. Mas sabia de uma coisa: homens não convidam mulheres para jantar apenas por educação. Eduardo estava interessado nela. E no fundo, ela sabia que também tinha gostado dele. Ao sair do depósito, Alessandra hesitou por um instante. Depois de alguns minutos, quando viu que a fila no consultório do traumatologista havia diminuído, decidiu entrar discretamente. Doutor Leonardo, chamou ela, dirigindo-se ao médico idoso que organizava alguns papéis. Ele levantou o olhar. No corredor, tem um menino com fratura nos dedos. Ele é filho de um amigo. Será que o senhor pode dar uma atenção especial? Fico te devendo essa. O médico sorriu e acenou com a mão. Ora, Alessandra, por que não disse antes? Claro que sim. Chame-o para entrar. Ela saiu e fez um leve aceno para Eduardo, indicando que ele e Denis podiam entrar no consultório.
O homem lançou a ela um olhar de gratidão antes de seguir com o filho para o atendimento. Assim que voltou para a rua, Alessandra respirou fundo. Que dia estranhamente maravilhoso, murmurou para si mesma. De repente, tudo parecia mais bonito. O sol brilhava de forma mais intensa, as flores nos canteiros do hospital pareciam mais coloridas, e o ar tinha um aroma diferente. Algo parecido com esperança e expectativa. Naquela noite, o jantar aconteceu na varanda de um restaurante à beira do lago, dentro do parque. O clima quente do verão deixava o ambiente ainda mais agradável. Durante a conversa, Eduardo revelou ser um viúvo de 30 e poucos anos que criava o filho sozinho. Alessandra evitou perguntar sobre seu trabalho, e ele mesmo demorou a tocar no assunto. Só depois de muito tempo contou que era o dono de uma grande empresa do setor agrícola. Ela sabia que ele não era um homem qualquer, mas ainda não tinha percebido o quanto ele era influente e bem-sucedido. No entanto, isso pouco importava. O que realmente fazia diferença era a forma como Eduardo fazia com que ela se sentisse leve, como se estivesse flutuando. A conexão entre os dois foi crescendo de maneira natural. Denis, no início, foi um pouco resistente, mas, com o tempo, começou a aceitá-la. E então Alessandra percebeu. Aquele sonho que ela havia enterrado há anos, o de ter um filho, de cuidar de alguém pequeno, de dar amor e proteção, estava, de alguma forma, se tornando realidade. Ela adorava segurar a mão do menino durante os passeios, comprar doces para ele, elogiá-lo por qualquer conquista boba e contar histórias que ele ouvia com os olhos brilhando. E nesses momentos, Eduardo apenas sorria silenciosamente, observando como as duas pessoas mais importantes para ele se davam tão bem. Assim, 4 meses se passaram. Apesar dos insistentes pedidos do namorado, Alessandra se recusou a se mudar para a luxuosa casa dele. Gostava da independência de seu próprio espaço, mesmo que estivesse passando cada vez mais noites na casa de Eduardo. Ele a mimava com presentes, sempre lhe trazia flores, mas sabia que ela ainda guardava um certo receio dentro de si. O medo de perder sua liberdade por completo era difícil de ignorar. Mas então, em uma noite especial, tudo mudou. Durante um jantar elegante, Eduardo a pediu em casamento. Alessandra desabou em lágrimas de emoção, e finalmente, permitiu-se entregar completamente àquele amor. A noite foi repleta de brindes, cumprimentos e fotos, mas nada brilhava mais do que os olhos de Alessandra, agora cheios de felicidade. Como eu poderia perder a mulher que salvou minha vida e roubou meu coração? Eduardo sussurrou em seu ouvido enquanto dançavam sob a luz suave do salão de festas. O casamento aconteceu no inverno. Uma cerimônia discreta, mas sofisticada, apenas para os amigos mais próximos e familiares. Depois, Eduardo levou sua nova esposa para uma viagem romântica à costa, enquanto Denis ficava sob os cuidados dos avós. Alessandra ainda custava acreditar na sorte que teve. Tudo parecia um conto de fadas, e supersticiosa como era, preferia guardar sua felicidade para si. Mas isso não impediu que todos quisessem saber mais. As amigas, a mãe e até os antigos colegas de trabalho a cercavam de perguntas. Aliás, por que ex-colegas? Eduardo havia ajudado Alessandra a conseguir um emprego em uma conceituada clínica infantil particular. O salário era melhor, e as condições de trabalho incomparavelmente superiores. Na verdade, ele gostaria que ela largasse o trabalho e se dedicasse apenas à casa e a si mesma, mas Alessandra recusou a ideia imediatamente. Ela amava sua profissão e não tinha a menor intenção de abandoná-la. No fim, Eduardo decidiu apoiá-la e pagou sua especialização para que ela pudesse crescer ainda mais na carreira. Já a antiga kitnet que Alessandra herdara da avó foi vendida. Seguindo a recomendação do marido, ela investiu o dinheiro no banco para render juros. O gato Fedor agora morava com eles, e a família era feliz e harmoniosa. Por muito tempo, Alessandra evitou contar a Eduardo sobre seu primeiro casamento. Não era algo que gostava de lembrar. Doía, e de certa forma, sentia até vergonha. Mas o destino acabou trazendo o assunto à tona de uma maneira inesperada. Certa noite, voltando para casa, o casal ouvia o rádio do carro enquanto conversava casualmente. O locutor anunciava que a polícia finalmente havia desmantelado uma quadrilha especializada em fraudar idosos para tomar seus imóveis. Que absurdo! Exclamou Alessandra, indignada. Tirar o pouco que essas pessoas têm. E, sem perceber, continuou,
quase falando consigo mesma. Eu mesma quase passei por algo assim. Eduardo franziu a testa e olhou para ela. O quê? Você já teve um imóvel tomado de você? Ele parecia surpreso, quase incrédulo. Bom, foi o meu ex-marido, Alessandra respondeu, desconfortável. Na época, ele recebeu ajuda e conseguiu ficar com o apartamento. Mas a divisão não deveria ser justa. Metade para cada um? Eduardo perguntou, agora claramente incomodado. Pois é. Mas no fim, ficou tudo com ele. Ela deu um sorriso tenso, tentando encerrar o assunto. Mas quer saber? Aquele lugar não me trazia felicidade. Foi até um alívio me livrar dele. Eduardo ficou em silêncio por um momento. Depois, mudou de assunto, perguntando sobre os planos para o fim de semana. Mas, no fundo, aquilo o incomodou. Ele era um homem que valorizava a justiça e a transparência. Sempre agia de forma honesta nos negócios, na educação do filho e em todas as áreas da vida. Saber que Alessandra havia sido prejudicada daquele jeito, mesmo antes de conhecê-lo, fez algo dentro dele despertar. E agora ele queria entender exatamente o que havia acontecido. A propósito, o que mesmo você perguntou sobre o fim de semana? Eduardo disse de repente, como se tivesse lembrado de algo. Que tal dar uma volta nas lojas e comprar um vestido novo? Alessandra olhou para o marido com desconfiança. Eduardo sempre foi atencioso, carinhoso e generoso, mas, sugerindo compras por conta própria. Isso era novidade. Tem algo que você não está me contando. Ela estreitou os olhos, desconfiada. Descobriu meu segredo. Ele brincou, propositalmente pronunciando errado a palavra, antes de rir. Você é muito perspicaz. Então vamos a algum lugar? Alessandra deduziu. Exato, confirmou Eduardo. Miguel finalmente pediu a namorada em casamento e quer fazer uma festa. Daqui a 2 semanas, estamos convidados. Claro, faz sentido. Para ser sincero, eu preferia só sair com ele para tomar uma cerveja no bar do que passar uma noite inteira mantendo pose e etiqueta. Eduardo resmungou, revirando os olhos. Ei, e por que nós não tivemos uma festa de noivado? Alessandra brincou, cruzando os braços. Ele a olhou como se ela tivesse acabado de rasgar uma pilha de dinheiro. Por que nós não somos malucos como a futura esposa do Miguel? Aposto que ela vai transformar qualquer motivo em evento. Compraram um sofá novo? Vamos convidar amigos. Adotaram um cachorro? Vamos abrir um champanhe. Penduraram um quadro na parede? Soltem os fogos de artifício. O tom exagerado dele fez Alessandra cair na gargalhada. Que rabugento! Disse ela, enxugando as lágrimas de tanto rir. Quem sabe a festa não é divertida? Tomara. Eduardo concordou, mais contido. Mas, de qualquer forma, quero que você brilhe nesse evento. Então, vou falar com o motorista, para te acompanhar no shopping e te ajudar a carregar as sacolas. Alessandra balançou a cabeça, rindo. Acho que nunca vou me acostumar com isso. Eu mesmo não posso te acompanhar. Comprar roupas não é minha praia. Eduardo sorriu e acariciou a mão dela. Mas quero que você vá com alguém de confiança. Assim, eu fico tranquilo. Tudo bem, Alessandra concordou, embora ainda sentisse um certo desconforto com tanta atenção e cuidado. Ela não estava acostumada a esse nível de zelo, e para ser sincera, ainda se sentia um pouco deslocada ao entrar em boutiques de grife. Mas a segurança na voz de Eduardo e seu apoio constante estavam, pouco a pouco, ajudando-a a superar essa insegurança. O tempo passou rapidamente, e o dia do evento se aproximava. Enquanto isso, o trabalho de Eduardo só aumentava com a chegada da temporada mais quente. Era a época em que as fazendas começavam a investir em novas máquinas agrícolas, o que significava mais negócios e, consequentemente, mais compromissos para ele. Os dias eram frenéticos. O telefone tocava sem parar. Ora era uma ida ao banco, ora uma reunião com fornecedores de equipamentos, ora supervisão de compras ou assinatura de documentos importantes. Nessa correria, Eduardo quase se esqueceu de um detalhe crucial. Logo depois da festa de noivado de Miguel, seria o aniversário de Alessandra. Ele já havia decidido há algum tempo que sua esposa precisava de um carro próprio. Afinal, nem sempre era possível contar com Leonardo para levá-la de um lado para o outro. Passou semanas comparando modelos, avaliando opções e escolhendo o veículo ideal para ela.
Mas, com tantos compromissos, ainda não tinha conseguido ir pessoalmente fechar a compra. Quando finalmente olhou para o calendário e percebeu que o tempo estava se esgotando, decidiu que não podia mais adiar. Naquele dia, logo após uma reunião com representantes da fábrica de maquinários, Eduardo saiu do escritório determinado a resolver isso. Já passava das 3 da tarde quando ele pegou a estrada. Dirigia com atenção, mas, no fundo, estava impaciente. A rodovia não estava movimentada, e um carro à frente fez uma ultrapassagem arriscada para passar um caminhão pequeno. Eduardo pensou em fazer o mesmo, mas algo dentro dele o fez hesitar. Um instinto, um pressentimento. E, no instante seguinte, percebeu que sua intuição estava completamente certa. Do nada, um caminhão surgiu na pista contrária. O carro pequeno, que tentava ultrapassar o caminhão menor, tentou voltar para sua faixa rapidamente, mas a traseira deslizou, perdendo o controle. O veículo rodopiou algumas vezes antes de sair da estrada e cair no barranco. O caminhão menor freou bruscamente, e Eduardo, que já havia reduzido a velocidade ao perceber o perigo, também pisou no freio enquanto observava a cena. Por sorte, o carro acidentado não capotou completamente, apesar de ter deixado marcas profundas no solo, resultado das tentativas desesperadas do motorista de evitar o pior. Sem perder tempo, Eduardo desceu do carro e correu até o veículo acidentado. O motorista do caminhão pequeno também se aproximava. "Estão bem?" Eduardo perguntou, inclinando-se para olhar pelo vidro aberto da porta do motorista. No banco do motorista, um jovem rapaz segurava o volante com tanta força que seus nós dos dedos estavam brancos. Mas, felizmente, parecia ileso. No banco do passageiro, uma jovem pressionava a mão contra o nariz, tentando conter o sangue que escorria. Pequenas gotas manchavam sua camiseta. "Meu Deus!" o motorista murmurou, soltando um suspiro nervoso. "Achei que fosse o fim. O cinto segurou vocês bem? Nenhuma fratura? Bateram a cabeça?" Eduardo perguntou, atento. "Vou pegar um kit de primeiros socorros no meu carro." Ele lançou um olhar preocupado para a garota. "Acho que quebrei o nariz. Mas não tenho certeza." Sua voz soou abafada enquanto ela inclinava a cabeça para trás. "Bati no painel com o rosto." Eduardo avaliou rapidamente a situação. Não parecia haver ferimentos graves, mas, ainda assim, ele correu até o próprio carro para pegar o kit de emergência. Enquanto isso, o motorista do caminhão se aproximava do carro acidentado. Ele conversou rapidamente com o rapaz ao volante e se abaixou para examinar o motor. "Vamos rebocar sua belezinha daqui", disse o caminhoneiro, animado, ao rapaz. "Só precisamos de um empurrãozinho." Ele mostrou um sinal positivo e entrou de volta no caminhão. Pouco depois, Eduardo já havia arregaçado as mangas da camisa e começou a ajudar a empurrar o carro pela traseira, enquanto o motorista acelerava suavemente. A terra e a grama soltas voavam para os lados, sujando as calças de todos que estavam ajudando. Após alguns minutos de esforço, o veículo finalmente se reposicionou, pronto para ser retirado dali. O carro foi lentamente puxado de volta à estrada pelo caminhão de reboque. Assim que o veículo acidentado voltou ao asfalto, as luzes de emergência piscaram e o motorista do caminhão desligou o motor. "Pronto. Agora sigam devagar até a oficina mais próxima. Peçam para verificarem os estabilizadores, os freios e os pneus", aconselhou ele ao jovem motorista, que o agradeceu com sinceridade. Eduardo olhou para a passageira, que ainda pressionava o nariz. "Tudo bem?" "Sim, nada demais", ela respondeu. "Você foi muito prestativo." "Isso não foi nada. Qualquer pessoa decente teria feito o mesmo", disse ele com naturalidade. "Se quiserem, posso acompanhá-los até a cidade, para garantir que cheguem em segurança." A jovem agradeceu, e antes de entrar no carro, sussurrou algo para o caminhoneiro, que concordou sorrindo. Todos se despediram e voltaram aos seus veículos. O caminhoneiro fez 3 buzinadas de despedida antes de pegar a estrada, desviando para um atalho rural. Eduardo seguiu atrás dos jovens, acompanhando-os até a cidade. Quando chegaram a um ponto onde eles já não precisavam mais de ajuda, acenaram em agradecimento e seguiram seu caminho. Agora sozinho, Eduardo finalmente chegou à concessionária. Já passava das 5 da tarde. Ele se olhou no retrovisor e não pôde evitar um pequeno sorriso.
Depois de um dia inteiro no campo e de toda aquela confusão na estrada, ele estava parecendo alguém saído do interior. Seus cabelos estavam bagunçados pelo vento, as calças sujas de terra e grama, e as mangas da camisa ainda amassadas do esforço ao empurrar o carro. Mas não havia tempo para se trocar. Com alguns ajustes improvisados, lenços umedecidos e um pouco de água de uma garrafa, Eduardo fez o melhor que pôde para se recompor. Pegou a carteira e seguiu para dentro da concessionária. Ao entrar na concessionária, Eduardo percebeu imediatamente a expressão condescendente de alguns funcionários. Seu visual desarrumado, resultado de um longo dia de trabalho e do incidente na estrada, parecia não combinar com o perfil de cliente que eles esperavam atender. Ele caminhou pelo showroom, analisando os modelos disponíveis. Quando finalmente chamou a atenção de ninguém menos que Rômulo, que na época ainda trabalhava ali, recebeu um atendimento frio e desinteressado. Rômulo sequer se deu ao trabalho de ocultar seu desprezo, avaliando Eduardo de cima a baixo. Sem perder tempo com quem não valorizava um cliente, Eduardo saiu dali e dirigiu-se para outra concessionária, onde foi recebido com profissionalismo e respeito. Lá, fechou negócio e comprou o carro que planejava dar de presente para Alessandra. Enfim, chegou o grande dia da festa de Miguel e Tatiane. Eduardo, eu nunca fui a um evento desse tipo. Estou me sentindo deslocada, Alessandra sussurrou no ouvido do marido, logo que entraram pelo portão do endereço indicado. A festa acontecia em uma luxuosa mansão nos arredores da cidade, um lugar que parecia saído de um filme estrangeiro. O jardim era deslumbrante, repleto de plantas bem cuidadas e caminhos pavimentados com pedras brancas. Um pequeno pomar e uma piscina iluminada compunham o cenário, cercados por mesas elegantemente decoradas com pratos refinados e taças de bebidas, organizadas em um sofisticado serviço de buffet. Perto dali, um DJ estava posicionado com seu equipamento, e por toda a propriedade haviam sido instaladas delicadas fileiras de luzes piscantes, iluminando o ambiente com um brilho acolhedor e sofisticado. Os convidados já estavam espalhados pelo espaço, conversando animadamente e brindando com champanhe. Os homens vestiam ternos impecáveis, enquanto as mulheres desfilavam em vestidos de gala deslumbrantes, com joias e penteados refinados. Você está mais bonita que qualquer uma aqui, Eduardo sussurrou no ouvido de Alessandra, segurando sua mão com firmeza. Para com isso, ela murmurou, sentindo as bochechas esquentarem. Ele sorriu e apontou para o vidro de uma das janelas. Então olhe para si mesma. No reflexo, Alessandra viu uma mulher elegante e confiante. Seus cabelos castanhos estavam presos em um coque sofisticado, com algumas mechas soltas emoldurando seu rosto. O vestido longo azul marinho, de alças finas e perfeitamente ajustado ao seu corpo, realçava sua silhueta. Nos pés, usava sapatos de salto prateados que combinavam com sua clute bordada. Ela lançou um olhar agradecido para o marido e sorriu. De mãos dadas, os dois seguiram em direção à piscina, onde a maior parte dos convidados estava reunida. Finalmente chegaram os atrasados. Brincou Miguel, ao avistá-los. Ele os recebeu com um abraço caloroso. Alessandra, você está deslumbrante, disse Tatiane, a noiva de Miguel, ao se aproximar. Depois me passa o contato do seu cabeleireiro, preciso desse penteado para ontem. A conversa seguia descontraída, até que um convidado se aproximou por trás de Miguel, interrompendo a conversa. O anfitrião se virou para cumprimentá-lo, e logo depois, voltou-se para Eduardo e Alessandra com um sorriso. Aliás, queria aproveitar a oportunidade para apresentar a vocês um velho amigo dos tempos de faculdade. Miguel deu um passo para o lado, dando espaço para que o recém-chegado se aproximasse. Alessandra ergueu o olhar e, no mesmo instante, sentiu o chão sumir sob seus pés. Ela ofegou e segurou instintivamente o braço do marido. Eduardo, por sua vez, ergueu levemente as sobrancelhas, surpreso, interrompendo o cumprimento que estava prestes a dar. Esse é meu amigo Rômulo, diretor da empresa Rossi, e sua esposa Marina, continuou Miguel, animado. E este é Eduardo, dono da Vasconcelos Agro, e sua esposa, Alessandra. Antes que pudesse notar a tensão no ar, o telefone de Miguel tocou. Com licença, disse ele, saindo apressado para atender a ligação. Ao mesmo tempo, Tatiane foi puxada por um grupo de amigas, deixando os quatro ali, parados, presos em um silêncio desconfortável. Quando Miguel voltou um minuto depois,
encontrou todos parados no mesmo lugar, se encarando intensamente. Aconteceu alguma coisa enquanto eu estava fora? Perguntou ele, intrigado. Parece que já nos conhecemos, respondeu Rômulo, com o semblante fechado. Ao lado dele, Marina estava rígida, segurando a taça de champanhe com tanta força que parecia prestes a estilhaçá-la. O impacto da cena atingiu Rômulo como um soco. O homem à sua frente, agora elegantemente vestido, era o mesmo que ele havia tratado com desprezo na concessionária meses atrás, quando tentava comprar um carro. E ao seu lado, ele mal podia acreditar que aquela mulher sofisticada e segura era a mesma Alessandra que ele um dia abandonou. Enquanto isso, Marina sentia o sangue ferver. Seu pior pesadelo havia se concretizado. Alessandra estava ali, deslumbrante, com vestidos e sapatos muito mais caros e refinados do que os seus. E, acima de tudo, aquele anel. O diamante imponente em seu dedo era impossível de ignorar. Ótimo! Então terão bastante assunto para conversar, disse Miguel, animado, sem notar o clima pesado. Mas agora preciso ir, o mestre de cerimônias está me chamando. Aproveitem a festa e fiquem à vontade. Ele saiu apressado, deixando os quatro ali, imersos em um silêncio constrangedor. Eduardo, percebendo a tensão, tentou aliviar o clima. Bela noite, não é? Disse, sorrindo educadamente. Maravilhosa, Marina respondeu entre dentes, cutucando discretamente o pulso do marido. Rômulo fez uma careta e mudou de posição, claramente desconfortável. A situação parecia se tornar cada vez mais insuportável, até que, de repente, um dos convidados esbarrou em uma das guirlandas de luzes penduradas atrás deles. As lâmpadas caíram sobre uma mesa, derrubando uma dúzia de taças, que se estilhaçaram com um som estridente. Aproveitando o momento de distração, Rômulo e Marina rapidamente se afastaram para outra parte do jardim. Quer sair daqui também? Eduardo perguntou baixinho, apertando levemente a mão de Alessandra. Não, respondeu ela com firmeza. Não vou alimentar o ego do meu ex-marido fugindo. Ele sorriu e depositou um beijo suave em sua bochecha antes de envolvê-la pelos ombros e conduzi-la até a mesa de bebidas. Ao longo da noite, os dois casais se mantiveram afastados, evitando qualquer contato, seja durante as interações com outros convidados ou nas brincadeiras e jogos organizados na festa. A celebração estava animada, com direito à pista de dança, sorteios de brindes, karaokê e muitas piadas. No auge da festa, Miguel e Tatiane anunciaram que todos os convidados também estavam oficialmente convidados para o casamento. Nossa, como está quente! Alessandra suspirou, sentando-se na beira de um pequeno chafariz no jardim. Nunca imaginei que sapatos tão caros pudessem machucar tanto meus pés. Ela massageou discretamente o tornozelo, sentindo a ardência da pele irritada. Eduardo ajoelhou-se diante dela, sem se importar com o chão, e ajudou-a a tirar os sapatos. Isso aqui vai virar um calo daqueles, comentou, examinando seu pé com atenção. Vou buscar um curativo e um pouco de água gelada. Espere aqui, eu não vou longe. Alessandra riu e ergueu um dos pés descalços. Em uma única sandália. Não tenho muita escolha a não ser esperar. Ela sorriu enquanto observava se afastar, e, pela primeira vez desde o encontro inesperado com Rômulo e Marina, sentiu o peso da tensão desaparecer. A noite estava fresca, a água do chafariz era agradável ao toque, e o desconforto da situação anterior começava a se dissipar. Então, uma voz interrompeu sua tranquilidade. Descansando? Alessandra ergueu os olhos e viu Rômulo parado diante dela. Suponhamos que sim, ela respondeu, estreitando o olhar. O que você quer? Achei que estivesse claro que não temos interesse algum em conversar. Ela cruzou os braços, mantendo-se firme. Rômulo, no entanto, permaneceu ali, sem intenção de ir embora. Por dentro, Alessandra sentiu aquele velho aperto no peito, a sensação sufocante que costumava acompanhá-la sempre que se lembrava do passado. Mas, com esforço, afastou esses sentimentos. Ah, Alessandra, deixa disso, vamos esquecer os ressentimentos. Rômulo sorriu de maneira afetada, e pelo seu tom, estava claro que já tinha bebido demais. Agora estamos em pé de igualdade. Não há motivo para rivalidade. Não acho que sua esposa vá gostar dessa conversa, respondeu Alessandra, lançando um olhar discreto em direção ao grupo de convidados. Rômulo deu de ombros e ergueu o queixo com arrogância.
Eu não preciso pedir permissão para nada. Faço o que quero. Ela ficou em silêncio, apenas observando. De repente, foi tomada por um sentimento inesperado. Não era raiva, nem tristeza. Era desprezo misturado com diversão. Como um dia pôde perder noites de sono por esse homem? Rômulo deu um passo mais próximo, reduzindo a distância entre eles. Alessandra imediatamente sentiu-se desconfortável e recuou instintivamente. Felizmente, antes que ele pudesse se aproximar mais, Eduardo apareceu. Ele chegou com passos firmes e posicionou-se entre os dois, criando uma barreira protetora. Que ressentimentos exatamente você quer esquecer, Rômulo? Eduardo perguntou, sua voz baixa, mas carregada de autoridade. Talvez aqueles que envolvem você e seus contatos subornando um juiz para ficar com um apartamento que deveria ser dividido de forma justa? O semblante de Rômulo se alterou na mesma hora. Ele piscou, paralisado, como se tivesse levado um soco. Eduardo, sem se abalar, entregou a Alessandra o copo de água gelada que tinha ido buscar para ela. Ou será que devemos falar sobre as falcatruas nas vendas da concessionária? Acho que seus colegas de trabalho deveriam começar a prestar mais atenção nos números. Rômulo não respondeu. Apenas ficou ali, imóvel, claramente desnorteado. Então, Rômulo, que ressentimentos exatamente você queria discutir com minha esposa? Eu já vou indo. Com licença, gaguejou Rômulo, sua arrogância esvaindo-se num instante. O outrora confiante presidente da concessionária tropeçou nos próprios pés e saiu apressado, sumindo entre os convidados. Eduardo soltou um suspiro e balançou a cabeça. Que sujeito patético! E tudo isso por um apartamento que, por direito, deveria ser dividido entre vocês. Escute, Alessandra, se você quiser, eu conheço um advogado excelente. Ele acabaria com esse caso num piscar de olhos. Alessandra pousou a mão suavemente sobre o antebraço dele. Não, Eduardo, não quero mexer nisso de novo. Que ele fique com aquele apartamento. A vida já vai se encarregar de dar a ele o que merece. Ele a observou por um instante e depois concordou. Como você soube de tudo isso? Perguntou ela, intrigada. Eduardo sentou-se ao lado dela e afastou delicadamente uma mecha de cabelo que havia escapado do penteado. Eu te disse que conheço um advogado, não disse? Respondeu ele com um olhar divertido. Ela ergueu as sobrancelhas, esperando que ele continuasse. Ele fez algumas consultas, conversou com as pessoas certas, analisou o processo e me mostrou algumas evidências. Alessandra suspirou, desviando o olhar por um momento. Entendi. Mas e essa história sobre a concessionária e as vendas irregulares? Eduardo sorriu. Ah, isso? Bem, digamos que comecei a investigar quando procurava um presente para o seu aniversário. Ela o encarou com surpresa. Espera. Não me diga aqui. Os olhos dela se arregalaram quando finalmente compreendeu. Eduardo riu e a puxou para um abraço. Amanhã, Alessandra, amanhã você descobre. Me deixa manter o mistério um pouco mais. Antes que ela pudesse insistir, o céu foi tomado por um espetáculo de fogos de artifício. Explosões de vermelho e dourado iluminavam a noite. Alessandra observava maravilhada, sentindo que aquele momento era só para ela. Porque ali, sob aquele céu resplandecente, a versão dela que um dia foi insegura, frágil e dependente de alguém que nunca amou, finalmente desaparecia. Depois de se despedirem de Miguel e Tatiane, agradecendo pela recepção calorosa, Eduardo e Alessandra também decidiram ir embora. O pé dela ainda latejava por causa do sapato desconfortável. Nem mesmo o curativo improvisado conseguiu aliviar totalmente a dor. Ainda está doendo, suspirou Alessandra, apoiando-se no marido enquanto caminhavam até o carro. De relance, percebeu, em meio aos convidados, o rosto carrancudo de Marina, e ao lado dela, a expressão rígida de Rômulo. Mas, para sua própria surpresa, isso não lhe causou absolutamente nenhuma reação. Eles não faziam mais parte da sua história. Eduardo, sempre atencioso, abriu a porta do carro e ajudou Alessandra a se acomodar no banco do passageiro. Acho que estou tonta, murmurou ela, fechando os olhos por um momento. Não me diga que foi o champanhe. Ele brincou, com um sorriso divertido. Engraçadinho. Alessandra fez uma careta. Eu nem bebi tanto assim.
Eduardo analisou com um olhar carinhoso, mas atento. Você anda cansada demais ultimamente, minha querida, disse Eduardo, deslizando a mão sobre a dela. E não é só o cansaço. Mas sabe o que eu acho? O quê? Perguntou Alessandra, franzindo as sobrancelhas. Ele sorriu e tocou de leve o rosto dela. Acho que você já se deu o maior presente de aniversário. Alessandra o encarou sem entender, até que, ao abaixar os olhos para suas próprias mãos e ver seu reflexo no espelho retrovisor, finalmente compreendeu. Seu coração acelerou. Como não havia percebido antes? Ela levou instintivamente as mãos ao ventre, sentindo um calor tomar conta do seu peito. Eduardo, sussurrou, a voz trêmula de emoção. Ele apenas sorriu, os olhos brilhando de alegria. Eu já sabia, confessou, envolvendo-a com carinho. Você vem se sentindo diferente há semanas. Estava esperando você notar. Alessandra riu baixinho, ainda incrédula, enquanto Eduardo a abraçava com ternura, passando os dedos suavemente por seus cabelos. Vamos para casa, meu amor, ele disse em um tom gentil. Do lado de fora, a cidade se dividia entre o silêncio tranquilo das ruas adormecidas e o brilho intenso dos lugares ainda em festa. Encostada no ombro do marido, Alessandra fechou os olhos e, aos poucos, adormeceu. Mesmo dormindo, um leve sorriso permaneceu em seus lábios. Amanhã seria um dia especial. E depois dele, muitos outros. Porque, quando os sonhos começam a se realizar, cada novo amanhecer se torna ainda mais bonito. E o melhor de tudo, era saber que agora, além das mãos de Eduardo e Denis, havia mais uma mãozinha esperando para segurar a sua. Enquanto Alessandra e Eduardo seguiam para casa, prontos para um novo capítulo de felicidade, o destino preparava outro caminho para Rômulo e Marina, um caminho bem menos glamouroso. Os rumores sobre irregularidades na concessionária onde Rômulo trabalhava logo chegaram aos ouvidos dos donos. A auditoria interna revelou inconsistências nas vendas e um esquema de comissões infladas que beneficiava apenas ele e um pequeno grupo de funcionários. Quando confrontado, Rômulo tentou negar, mas as provas eram contundentes. Em questão de dias, ele foi demitido e deixou a empresa em desgraça, sem direito à indenização. Sem o salário generoso que sustentava seu estilo de vida, Marina rapidamente perdeu o interesse. Ela bem que tentou aguentar por um tempo, mas quando percebeu que as contas estavam se acumulando e que não havia mais presentes caros nem jantares em restaurantes sofisticados, arrumou as malas e foi embora sem olhar para trás. Rômulo, desesperado, tentou segurá-la, prometendo que tudo voltaria ao normal, mas Marina apenas riu com desprezo. Eu não sou enfermeira para cuidar de falidos. Fique com seu orgulho e a sua dívida, disse ela, batendo a porta ao sair. Para piorar, os problemas financeiros não pararam por aí. Sem renda e atolado em processos por má conduta na concessionária, Rômulo teve que vender o apartamento para pagar advogados e evitar um processo criminal. Mas o dinheiro não foi suficiente. Quando percebeu, já estava morando em um pequeno quarto alugado em um bairro decadente, longe do luxo ao qual se acostumara. Agora, sem emprego, sem dinheiro e sem ninguém ao seu lado, Rômulo finalmente experimentou na pele o que um dia fez Alessandra passar. O destino, implacável, fez questão de devolver tudo na mesma moeda, e com juros. Meses depois, em uma manhã ensolarada, Alessandra deu à luz um lindo e saudável menino. Eduardo segurava sua mão com ternura, enquanto Denis, animado, espiava o irmãozinho recém-nascido com olhos brilhantes de curiosidade. O quarto da maternidade estava cheio de amor e felicidade, e Alessandra, exausta, mas radiante, sorriu ao olhar para sua família reunida. Naquele momento, soube que tudo pelo que passou a levou exatamente onde deveria estar. Ela não apenas reconstruiu sua vida, mas a encheu de amor, propósito e pessoas que realmente a valorizavam. E enquanto segurava o pequeno nos braços, sentiu que o ciclo havia se fechado. O passado ficou para trás. O presente era um sonho realizado. E o futuro, sem dúvida, seria ainda mais bonito. Muito obrigado por acompanhar a história até o fim. Se você gostou, não esqueça de deixar seu apoio clicando no botão de curtir. Para você é só um clique, mas para mim, significa muito. Um grande abraço e nos vemos na próxima história.